Então, pessoal, boa noite, viu? Essa, esse verso sendo assim infinitamente sutil, parece a mente da gente, sabe? Que bobagem tudo isso. Mas que perca de tempo é essa? Tava sentado assim. Quantas coisas boas não estão acontecendo na vida junto. Que bobagem é essa? Ficar parado, sentado. Isso é uma perca de tempo. A gente nunca deveria desconsiderar quem é que cria a realidade que a gente vive. Nunca. Porque cada um estava fazendo os seus zazen aqui, né? A sua prática, mas tinham coisas específicas criando o momento que a gente estava vivendo, né? E quem é que cria o momento que a gente está vivendo? Aquele instante. O instante em si. Quem cria, alguém se arrisca a dizer? Quem é que está criando esse instante? Nós, através de estímulos, pensamentos, emoções, nosso comportamento físico. A gente nunca deveria esquecer disso. O quanto isso é libertador. A gente deveria sempre considerar isso, que a gente está criando a realidade naquele instante, através de cada pensamento, através de cada emoção, de cada memória que a gente tem. Na hora que eu me sentei aqui, passou um tempinho, começou a tocar um danado de um forró. Aí eu tava quase dançando também. Não, é sério, eu tava quase todo me mexendo com essa dança de forró. Não sou muito fã de forró, é verdade. Mas como ativou uma memória, várias memórias que eu tenho dentro de uma cultura que eu nasci, entendeu? Foi mais Flávio José, que para mim é um dos poucos que. Poxa, a memória é muito forte, cara. E quando a gente tem lembrança dela, claramente, é bom, porque a gente pode perceber e significar, ressignificar. Só que temos memórias que a gente não tem muita lucidez dela, muita clareza sobre ela, mas aquela memória fica lá, cutucando. Então a gente nunca deveria deixar de considerar quem é que está criando no momento que a gente vive a cada instante. Porque por mais que a gente tenha um modelo, um arquétipo de vida, cada um tem um modelo de vida aqui, mas tudo isso é montado a partir das nossas lembranças, das nossas memórias, do nosso pensamento, da nossa sensação, do nosso corpo, o tempo inteiro. Tem muito, o Zen tem muito essa preocupação de fazer você perceber, de você voltar pro aqui e pro agora e perceber como é que tu tá criando a história da tua situação, entendeu? Por isso que a gente para, porque parar é um método da gente perceber que a gente tem conteúdos internos. E aí tudo brota no Zazen, tudo. Mas não é só no Zazen que brota, não. Tá brotando na tua vida toda e tu não tá nem percebendo que tá brotando. Só que no Zazen é o meu expediente que a gente vê e consegue ter uma certa autonomia, porque a gente tá paradinho, amarrado, em nome do Senhor.
conteúdo se manifesta, você só observa. Então, mas aí, a recomendação é não se mova. Fique quietinho, fique paradinho, paradinho. Aí vem tudo. Você chega a sentir coisas no seu corpo, boas ou não. Mas quando você pratica, você começa a perceber que esses conteúdos, eles estão brotando e você começa a sentir, perceber que você tem autonomia em relação a ele. Que esse conteúdo que brota, ele é importante, mas dependendo qual seja e o que ele peça para você fazer, talvez não seja tão interessante assim. Então, o zazen, ele permite que a gente perceba esse conteúdo se manifestando. Só que no início a gente fica parado, né? Para poder a gente observar propriamente. Depois ele se torna um hábito natural. Você começa a perceber como é que sua mente está criando aquilo que você está vivendo. Isso é uma perspectiva do budismo, isso é a coisa mais importante. Eu vou ser bem. Vou portar como um herege agora. Não precisa nem rezar. Você não precisa nada. Observe esse conteúdo, observe como é que suas emoções, observe como o seu conteúdo está criando a sua realidade. Isso é uma oração poderosíssima. O silêncio é uma das orações que não foi a oração mais poderosa. Que a gente estava ouvindo o som interno, ouvindo os sons externos. Isso se comunicando e a gente criando a realidade a partir de certa base. Então a gente nunca deveria desconsiderar isso. Nunca desconsidere isso. É fácil? Não, eu acho que não. Porque tem coisa que quando brota, brota com a solidez, né? Se eu pudesse, eu esganava. Se se eu pudesse. São as emoções da gente, as memórias da gente, a tendência da gente. E está ali se manifestando. E é muito importante que você tenha autonomia sobre tudo isso. Porque a gente se confunde com esses conteúdos internos, mas nós não somos esses conteúdos internos. Nós não somos isso. Eles fazem parte da gente, mas a gente se confunde com isso. A gente é alguma coisa que possibilita com que as coisas aconteçam. A gente é como se fosse um espaço aberto. E ora, no mesmo dia, a gente não tem diferentes emoções. Finalmente, quem a gente é? O triste, o alegre, o raivoso, o bondoso, o generoso. Quem é, finalmente? Quem é? Quem você é? Aí a gente precisa criar uma identidade. Aí não, eu sou este daqui. E é importante que a gente tenha essa identidade. Mas a gente não pode se confundir totalmente com ela. Porque aquilo que é não pode deixar de ser. Se é, não pode deixar de ser. E tudo que existe, inclusive a nossa própria identidade, nós estamos em constante transformação, né? Em constante mudança. Nós estamos grávidos de nós mesmos. Constantemente, só observando, exatamente. Essa observação é uma coisa muito forte, muito potente. De cada pessoa que a gente é com as pessoas que a gente conhece. Às vezes a gente é com uma pessoa, aí mostra um lado seu, para a pessoa que outra pessoa não conhece. E a gente ficou pensando, se a gente tem várias pessoas dentro da gente, né, que a gente compartilha com pessoas diferentes, quem de fato a gente é e o que é que a gente conhece de si mesmo quando está sozinho, né? Quem a gente é quando está sozinho, quando não está com Uhum. Isso mesmo. Eu vou compartilhar. Tem uma praticante aqui, eu sei até o nome dela já, certo? Luana, né? Luana. Tem uma praticante aqui dizendo assim, né? Que a gente. Isso é uma observação muito inteligente. A gente se comporta com diferentes pessoas de diferentes maneiras. A gente não se comporta com os nossos superiores, com os nossos pais, seja lá igual com os nossos amigos. Geralmente nós temos comportamentos que são bem específicos dentro de determinadas situações.
essa possibilidade de ser é o que nós realmente somos. Isso a gente chama de natureza Buda. Um princípio de inteligência, você está entendendo? Os animais, eles têm a natureza Buda. É incrível. Eu coloquei um negócio ali, os beija-flor virem tomar água. Eu disse, não vai aparecer nenhum. Encheu. Porque ele tem uma inteligência, tá entendendo? Essa inteligência, esse é um princípio da natureza de Buda. É isso que nós somos. Essa capacidade de ser alguma coisa. Mas a gente se confunde com os nossos personagens do dia a dia. Esses personagens são importantes, isso é inegável. Mas os personagens, eles adoecem. E muitas vezes os personagens da gente adoecem porque alguma coisa chegou ao fim e a gente não quer deixar ir. Porque de repente é um momento de transformação e a gente tá, chega em reidiazinhas, ainda vou estourar minha mão todinha, eu não quero deixar as coisas transformar, mas é natural da vida as coisas se transformarem o tempo todo. Só que a gente não percebe a transformação. Tem gente que não percebe nem quando a coisa mudou muito. Às vezes a pessoa chega e diz, ó, tu viu que agora que você está falando, o nível de cegueira que nós temos, entendeu? Porque nós estamos presos dentro de uma bolha, e nessa bolha tem as memórias, os sentimentos, as emoções que estão criando a realidade, e é muito difícil para a mente sair daquela bolha. Aí o que é que o Zazen faz? Estoura uma por uma. Você começa a observar, você começa a perceber que a sua mente, sua emoção, suas memórias, seu corpo, porque o corpo também cria uma realidade, né? A gente começa a ficar esperto como é que está sendo criada a coisa, entendeu? E a gente também se possibilita, se permite a coisa ir para um lado ou a coisa não ir para o lado. A gente tem que ter essa autonomia. Então a gente Lua, a possibilidade de ser alguma coisa. E que bom que a gente tem essa riqueza, né? Essa possibilidade de não ser. Olha, eu sou assim, pronto. Mentira. Se alguém disser para você que é assim, pronto, ela está mentindo. Não confie nas pessoas. Não confie. Nós não somos assim e pronto. Nós estamos assim e não estamos prontos. Teve uma vez que eu estava aí, menino, todo mundo sabia que ele era autista, né? Chegou para mim, no meio do nada, aí parou assim, né? Você é feliz ou você está feliz? Aí eu disse, eu acho que eu sou feliz. Aí ele disse, não, você não é feliz, você está feliz. Ninguém é algo. Então, assim, estou feliz. Pois é, ele é o estado que eu também ganho. Aí eu fiquei só olhando para ele assim. Aí pronto, ele foi embora. Deixou essa para mim e foi embora. Até hoje. É uma coisa É, isso até hoje, que né? coisa boa. Uma coisa que vai fazer mais de 10 anos, né? Uhum. Eu vou traduzir aqui, tem uma pessoa falando aqui, um colega de sala, colega de escola, que tem TEA, algum nível de TEA, chegou perto dela e perguntou, você é feliz ou você está feliz? Aí ele disse, você não é, você está, porque a felicidade é um estado momentâneo. Todas as emoções, elas são momento a momento. Só que a gente pega assim, não quer. Não tem que ser assim. Eu já fui muito assim, entendeu? Para mim, tudo tem que ser assim, dentro da caixinha. Se não for dentro da caixinha, não serve. Como a gente sofre, a gente estraga a vida, a gente azeda a vida, assim. Tipo aquela mente programada que tem que ser assim. Se não for, ó, você saiu do roteiro, já azedei. Eu era desse jeito, entendeu? Eu tô melhorando agora há pouco. Lá de 2 anos pra cá. Recente. Uma transformação recente. Porque no brinque, não. Nós temos coisas muito consolidadas aqui dentro. Aí o que é que a maioria das tradições fazem? Quer te entupir. Não quer que você veja. A libertação é você ver e transformar, entendeu? A verdadeira libertação é você que faz. É você que vê e transforma aquilo. Essa libertação ela não vem de fora. Uma nuvem carregada com sei lá o quê. Vem e derrama. Na perspectiva budista, a transformação no interior. O mergulho é um mergulho interior para você mesmo, entendeu?
E não é uma prática individualista. Porque quando a gente está nesse processo de prática, de compreensão de si mesmo, a gente começa a compreender também tudo que está à nossa volta. E a gente começa a compreender que as cabeçadas que a gente dá e as cabeçadas que dão na gente tem um propósito. É a gente tudo procurando ser feliz. Só que a gente procura ser feliz com nível de entendimento limitado. Aí dá M. Aí dá, por isso que ainda bem que existe a impermanência, né? A gente vai andando, bate a cabeça aí, vai de novo, bate a cabeça várias vezes, cria galo assim, com uns calos bem grandes, a gente chega uma hora que tem que aprender. Não é por ali. Não é assim. A vida está dizendo que não é assim. Seja mais maleável. Você não é, você está. Ressignifique. Veja outras possibilidades. Por isso que é importante que a gente faça o zazen, que é para a gente poder, as nossas ondas mentais, elas ficarem um pouco mais tranquilas para a gente ver as coisas de maneira mais, com maior liberdade. Porque a gente vai ficar dando cabeçada o tempo todo e vai dizer que as pessoas não prestam, as pessoas são ruins, tudo, tudo e todos contra mim. Você fala, não. Cadê o princípio de inteligência? Para, respira, espacialidade. Existe um espaço aberto dentro da gente. Eu sempre gosto de dizer para quem vem aqui nos iniciar, basta um instante de paz, para você perceber que ela está aí. Basta um instante de lucidez, para você perceber que ela sempre está aí, disponível. A gente só precisa o quê? Se familiarizar. Nós não somos, nós estamos. E a gente tem que ter essa liberdade de escolha. Liberdade de escolha. A gente nunca deveria desconsiderar isso. Isso é poderoso demais. É mais poderoso. Isso serve na hora que tudo estiver desmoronando na vida da gente. Olha, se tudo estiver desmoronando na sua vida, você pode estar num palácio celestial. Se você não estiver bem, com lucidez, o palácio não serviu de nada. Poxa que Buda, Jesus, Maomé e os outros mestres renunciaram por quê? As coisas. Eles renunciaram porque eles entenderam, não intelectualmente, mas no nível de muita profundidade, o verdadeiro tesouro. As coisas simples, como ver da janela a árvore e o povo que passa, a lua, a plantinha. Oh. Eu trabalho num meio bem estressante. Aí, às vezes, quando eu saio do trabalho, me dá uma dor assim, com a perna estragada. Uhum. Aí, quando eu vou no caminho, aí tem coisa que sempre me encanta, assim. Por mais que eu esteja triste ou feliz, geralmente é uma coisa que quando eu vejo, eu fico assim. Embora para casa, embora seja uma coisa princípio, né? Que é o final da tarde, quando fica aquele laranjazinho assim. Então, no céu, né? Valeu viver até aquele instante. Uma mistura de fontes, laranja com azul. Eu olho aquilo ali, eu sinto que vale a pena estar no caminho, tomar café para casa, eu não me estressar, eu tentar usar esse momento assim, eu saio do trabalho, vou ficando ouvindo música e vou seguindo esse caminho, assim, para minha casa, né? Aí, a sensação que eu sinto, assim, quando eu faço isso, é que eu tenho liberdade, é que eu sou livre. Isso, Sou livre. isso mesmo. Aí eu acho que isso, sei, eu tenho refletido bastante, né, sobre esse É lindo, é maravilhoso. Isso é uma oportunidade belíssima. A gente deveria parar e ver o sol, a lua, a estrela, os bichinhos, as plantas, as pessoas. Entendeu? Isso é muito libertador. Isso é muito libertador. Muito mesmo. E uma coisa mais moderna, isso é muito terapêutico. Né? É libertador, entendeu? Você perceber. Nós estamos vivos, entendeu? uma sensação de que você não, não tem fim, né? É linda. E o zazen faz com que a gente, no início, a gente só sente dor e confusão.
Mas quando a gente vai praticando, a gente começa a se sentir integrado com tudo que existe. E você ter essa percepção, se sentir realmente integrado com isso, é uma experiência diferente. Cansada. Então, eu tenho alguns problemas intestinais, eu tô sintomas no momento. Teve uma hora que depois que a gente voltou e andou, eu já ficava não já caminho, andar, eu assim, respirei mais uma vez. E em algum momento, assim, eu senti um pouco, né? Porque esse só Uhum. esse sentimento de estar grávida, de estar aqui, apreciar o momento que eu vivi, Isso mesmo, apesar de todos os conflitos que passam. isso mesmo. Tem uma praticante aqui falando, né, assim, que eu estava fazendo o Kirin, a meditação andando, e teve um leve mal-estar, mas diante desse mal-estar também teve um instante de paz, né, e o quanto isso foi, é, é importante, o quanto isso foi precioso. O que a gente procura ensinar aqui na Casa Templo é que tudo isso está disponível o tempo inteiro. E o Zazen é um método expediente para a gente se acostumar, corpo, mente, emoção e memória, a reconhecer isso, a se familiarizar com isso. Só que a gente perde isso muito rápido. A gente perde isso muito rápido. O Zazen é o meio expediente para a gente que a gente perceba isso. Os nomes técnicos para essas coisas, né? Mas é basicamente isso. Vamos dizer certo, certo. A gente conseguir praticar isso, tá? Atenção plena, respiração, né? O que a gente acabou de fazer. Treino. A gente está no processo inicial de limpeza da mente, vamos chamar assim, né? De acalmar a mente, as emoções. Na verdade, organizar, né? Porque já tem as sessões, né? Isso. E aí, essa sessão tem um prato, Uhum. bagulho, Isso mesmo. vai repuxado já. Você pode fazer uns atenzinhos em cada 10 minutos, entendeu? Mas essa prática, isso vai fazer parte do seu contínuo mental, entendeu? Esse bem-estar, ele está no seu contínuo mental. Ele só precisa estar um pouco mais familiarizado com isso. Mas isso já está aí. É porque o zazen, a prática é mais fácil de você poder perceber isso, né? Naquele você percebe como Larissa disse. É, Larissa? É, Pronto. Como nossa amiga falou ali, você percebe isso, entendeu? Mas está sempre disponível. É porque realmente o zazen facilita isso. Quando a gente já supera, ou a gente sabe colocar o corpo no lugar do corpo, entendeu? A perna no lugar certo, a coluna, a mão, a memória. Mas está sempre disponível. Você falar? às vezes você se entende, você se impressiona, Uhum. você se sente mal. Uhum. Deixa eu traduzir aqui. Tem uma praticante falando, né? Que às vezes a pessoa se sente pressionada, se sente perdido. Mas a prática é justamente para a gente reconhecer o nosso lugar original. A prática é justamente a gente reconhecer que o nosso lugar original não é no meio dessa confusão toda. Entendeu? O lugar original da gente não é no meio da confusão. Essa confusão ela é causada pela nossa compreensão errada da realidade e pela nossa interdependência, pelos nossos relacionamentos, entendeu? Mas o Zazen ensina que nessa confusão tem uma grande calmaria, tem um grande repousar no meio dessa história toda. Sabe uma tartaruga? Ela se guarda, bota as patinhas, a cabeça tudo dentro do casco, depois ela quando se sente mais à vontade, a gente é um pouco uma tartarugazinha também. Mas o Zazen diz isso. Esse lugar de confusão não é o lugar verdadeiro. Esse lugar de confusão ele foi criado pela nossa interdependência, pelos relacionamentos e pela nossa falta de compreensão. Mas é preciso que a gente tenha autonomia sobre esses conteúdos, como a gente estava conversando antes. O Zazen dá autonomias para a gente nesses conteúdos. É uma questão de prática. Tá, vamos encerrar. Que os méritos da nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.
Para você que está em casa, um abraço e tchau, tchau.